9:92, agora falamos de questões de saúde, falamos sobre o advento, a questão do Seminário São João Maria Vianney, com o Padre Sérgio. Agora vamos falar de literatura. Estamos recebendo aqui no estúdio o escritor John Miller, que está vindo para conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, já a obra já lançada, vem aí mais uma produção a partir de janeiro do ano que vem. Seja bem-vindo ao nosso programa, John Miller. Muito obrigado. Me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado pelo professor Ivan para poder bater um papo com vocês sobre literatura. Nos fale um pouquinho, primeiramente, do autor John Miller. Como é que surgiu essa dimensão de se enveredar para o campo da literatura? Bom, em primeiro lugar, eu sou médico. Me formei no Rio de Janeiro e sou legista. E dentro da medicina legal, eu encontrei muitos casos assim, assombrosos de crimes e que nós, como legistas, temos que esclarecer, porque o cadáver, ele explica tudo, ele é um livro, você tem que saber ler para poder identificar o criminoso, o agente, tudo isso. E essa influência externa talvez tenha contribuído para a literatura. Com o tempo, com os laudos que eu escrevia para juízes, promotores, eu fui observando que eu tinha assim uma certa flexibilidade com a literatura, com a escrita. E sempre me passou pela cabeça escrever a história de um personagem que se identificava muito bem com os mortos e não com os vivos. Aquilo pairava na minha cabeça, na minha mente. Mas eu nunca tinha partido para essa situação. Até que um belo dia eu resolvi escrever esse livro, O Necrófago, que depois eu mudei o título. Uhum. O Necrófago surgiu pela história de um sargento francês que trabalhava no exército de Napoleão. Esse sargento do exército de Napoleão. Ele se envolveu numa bela noite, numa taberna, uma artista, uma dançarina, dançava, sorria para ele, se oferecia, naturalmente fazendo parte da profissão dela, do trabalho dela, e ele, bêbado já, tendo bebido bastante, ele agarrou essa moça para poder dar-lhe um beijo. E ela então empurrou e o chefe, o dono do estabelecimento, veio em direção para protegê-la e os dois brigaram e o Albert, que era o sargento, feriu o rosto dele com uma garrafa, um caco de uma garrafa. Esse dono do estabelecimento ficou muito revoltado com aquela situação e quando ele tinha um bom relacionamento com Napoleão Bonaparte, que os dois se viram na escola militar, e Napoleão era um homem tímido, um garoto tímido que era caçoado pelos colegas, e ele protegia, e com isso gerou neles uma amizade. Então ele pediu um castigo para esse Albert. E o castigo foi a expulsão do exército. Ele foi expulso do exército de Napoleão, aquela expulsão clássica, dramática, triste, com toque de caixa, a tropa virando de costas. Então ele saiu nessa situação. Recebeu o soldo dele e viajou para Paris. Chegando em Paris, ele se hospedou num hotel e ia recomeçar a vida dele em Paris. Mas de repente ele resolveu ir a uma outra taberna e bebeu novamente, foi assaltado, roubaram-lhe tudo, deixaram todo o dinheiro, roupa, deixaram em frangalhos. E ele não tinha nem dinheiro mais para pagar o hotel que ele estava. O dono do hotel tomou a roupa dele, a mala dele, para poder pagar a despesa. Então ele virou um mendigo e começou a se alimentar de detritos na rua e tudo, caminhar, pedir esmola.
ser caçoado pelas crianças. Aí de noite cansado, ele encostou debaixo de uma ponte e dormiu. Dormiu e sonhou que era um homem rico, poderoso, que tinha acabado de fechar um contrato com uma empresa na Alemanha de exportação de vinhos. E, em consequência disso, ele ia dar uma festa na mansão dele para poder comemorar esse evento. E nessa festa ele conheceu uma mulher chamada Isabelle. Então ele se encantou com a mulher, com a beleza de Isabelle. Levou a mulher para o jardim da mansão e começaram a conversar. Ele se apresentou e ela sempre muito alegre, não acreditando na conversa dos homens. Ele diz que parece incrível, mas eu me sinto muito atraído por você. Ela disse, essa história eu já conheço. Chaveco aí não funciona. Esse chaveco não funciona. Então, de repente, ele fez uma pergunta a ela. Aí nessa pergunta ele acordou. Acordou novamente mendigo. Aí, puxa, como é que pode? Que sonho bonito que eu tive. Eu era um homem tão feliz e agora voltei a ser um mendigo. Aí continuou a vida dele de mendigo. De noite foi dormir e voltou a sonhar, ela respondendo a pergunta que ele tinha feito no sonho anterior. Então, a partir daí, ele passou a ter sucessivos sonhos com ela, sempre se repetindo. Então, ele daí para frente, ele passou a ter duas vidas. Uma vida de mendigo e uma vida de rico e poderoso, jovem. Essa é a síntese do livro Necrófago. Do livro Necrófago. Um belo dia, estou resumindo, certo. Um belo dia ele deixou de sonhar com ela. Deixou de sonhar e entrou em desespero, porque ele era apaixonado por aquela mulher. Apaixonado por aquela mulher. Você já imaginou você ser apaixonado por uma criatura e de repente ela some da tua vida? Virtual. Tu fica louco? Então o que ele fez? Ele pensou, poxa, mas eu encontrava com ela em Paris, e eu sou mendigo em Paris. Quem sabe se eu não for caminhando até os lugares que a gente se encontrava, quem sabe se eu não a vejo? E foi. Chegando lá como um déjà vu, ele viu a mulher, ele viu o porteiro do museu do Louvre que ela frequentava, e aí ele pediu uma esmola a ela. E ela deu uma esmola para ele, tirou da bolsa, e ela olhou para ele e viu que aqueles olhos ela conhecia. Ela disse, meu Deus, esses olhos desse mendigo me são familiares. De noite ela sonhou que estava com o namorado num barco, remando ele, sorrindo, e ela viu que os olhos do namorado eram os olhos do mendigo. Então ela ficou louca. No dia seguinte procurou todos os mendigos de Paris para ver se encontrava aquele mendigo. E encontrou na Notre-Dame de Paris, que eles costumam dormir debaixo da igreja. Ela perguntou por ele, Albert, ele estava dormindo. Aí ele esfregou os olhos e disse, Isabelle. Ele a conheceu. Aí os dois se abraçaram, se beijaram, na frente de todos, ele muito fedorento, mendigo, e ela muito chique, cheirosa, uma mulher da sociedade. Aí os dois saíram, caminharam, ela disse, eu vou tirar você dessa vida. E daí o livro continua. Quanto que o senhor escreveu essa obra, John Miller? Tem mais ou menos uns 3 anos. Eu escrevi essa obra, eu lancei essa obra, disputei a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras com essa obra, a cadeira do Suassuna. Mas eu estou no Paraná, trabalhando como médico, eu não tinha condição de estar dando assistência. Tem toda uma política, né? Exatamente. Você sabe que é uma política. Então, mas agora, voltando à Vaca Fria, eu estava, antes de John Miller, eu pensei, uma noite eu estava dormindo, eu não sabia que nome eu ia dar. Eu achava que o nome de Djalma não era muito coerente para poder participar desse tipo de atmosfera de terror.
Então, dormindo, eu vi que eu sonhei com esse nome, John Miller. Aí acordei e falei, John Miller é um nome bom, é um nome interessante. Vou adotar o nome John Miller. Adotei o nome John Miller. E por incrível que pareça, tempos depois, fazendo uma pesquisa sobre Jack, o Estripador, eu vi que ele não foi preso na Europa. Ele fugiu para os Estados Unidos e quando chegou nos Estados Unidos ele mudou de nome. E que nome ele adotou? John Miller. Aí eu achei aquilo meio cabalístico. Eu achei que tinha alguma coisa a ver John Miller com Jack o Estripador. Aí criei a situação de que eu recebia a mensagem de um ancestral. John Miller adotou aquele nome de um ancestral dele, que era o Jack na Europa. Então ele passou, depois de morto, ele recebia mensagem de todos aqueles serial killers do mundo, que durante a vida não tiveram a chance de falar por que eles eram serial killers. Então, depois de mortos, eles voltaram e passaram essas mensagens para John Miller. John Miller, então, procurou um escritor para poder passar também essas mensagens. E o escritor foi, por acaso, Djalma, o médico. Então virou duas criaturas, o médico, Djalma, e o monstro, John Miller. Então, a partir daí, eu comecei a escrever outros livros, sempre baseados no mesmo princípio. Como é que o John Miller caracteriza a sua obra? Romance, ficção científica? Olha, eu tenho um amigo criminalista. Ficção científica, sei lá, a gente pode considerar que é. Eu tenho um amigo criminalista no Rio, que uma ocasião, conversando com ele, eu disse, Davi, eu escrevi um livro de terror, eu vou oferecer a você, para você ler, porque eu ver o que você acha. Aí ele leu o livro e disse assim, Djalma, esse livro não é de terror, esse livro é de romance, é um romance lindo, não é de terror. Então aí, pronto, ficou um romance de terror. Uhum. Um cineasta do Rio, Otávio Caruso, que está querendo fazer um curta-metragem para começar desse meu livro, ele disse, você escreve um terror elegante. Foi a descrição do Otávio Caruso. Você vai ler e vai me dar a tua opinião a respeito. Entendeu? Depois eu comecei a escrever outros livros. Escrevi um livro. Esse é importante, eu faço questão de te falar. Faço questão de te falar. Eu, como médico, eu viajo muito. Tem tempo ainda? Não, acho que dá tempo de a gente seguir ou vamos para o espaço comercial? Tem 6 minutos. Tem 6 minutos ainda? Conseguimos falar em 6 antes do minutos? espaço? Isso. Então vou falar. Esse livro eu já tive o preâmbulo dele, né? Uma sinopse, uma construção literária na estrada Palmas a Mangueirinha, é isso? Mangueirinha, é isso aí. Essa estrada Palmas a Mangueirinha eu fazia com minha mulher, quase que diariamente essa estrada, que eu era auditor no hospital em Mangueirinha e trabalhava em Palmas. E então, nessa estrada eu comecei a observar determinados elementos que me chamaram a atenção. Primeiro, aquela casa antiga. Uhum. Lá só para localizar o pessoal aqui de Palmas, lá na Ronda. É isso, do lado direito de quem vai para Mangueirinha. Aquela casa me chamou a atenção. Um grupo de árvores que estavam próximos já à Mangueirinha e que pareciam a silhueta de uma bruxa. Um grupo de araucárias, né? Aham. Silhueta de uma bruxa. E depois um posto de gasolina antigo, abandonado, Certo. que eu tive uma outra ideia. Então, com isso, eu criei uma história interessante. Na época esse livro é chamado Lua Azul. Lua Azul. Lua Azul. Eu vou explicar a vocês por que Lua Azul. Lua Azul, um mês tem 4 estações. E cada estação tem uma lua cheia. Então são 4 luas cheias no mês.
Existem meses que tem 5 luas cheias. Essa quinta lua cheia é chamada Lua Azul. Tanto é que o Frank Sinatra gravou uma canção, Blue Moon, Lua Azul. Muito bem. Então, mas o que vem a ser realmente a Lua Azul? Essa Lua Azul foi um conceito criado já em 1400 e qualquer coisa, com a explosão do vulcão Krakatoa, em Java. Aquela explosão jogou labaredas no céu, labaredas muito vermelhas, que com a lua cheia, aquela luz branca da lua, em contraste, com a labareda vermelha, criava uma tonalidade azul na lua. Então, isso foi chamado de lua azul. E nos Estados Unidos, num grande incêndio numa floresta, também as labaredas também coincidiram. Então eu fui vendo a analogia que existia entre a lua azul e a chama. Então eu imaginei que poderia haver a lua azul sempre que o inferno chegasse na Terra. Então foi criada uma história que se passou no início da América. Quando a América foi descoberta por Colombo, vários colonizadores partiram para poder ganharam terras no mundo, na Terra Nova, para poder cultivarem a terra e tudo. Então um grupo se alojou numa determinada região e o outro grupo se alojou numa outra região. Essas duas regiões criaram um espaço, um caminho entre elas, que era para poder haver o comércio entre as duas regiões. E no futuro, essas regiões chamaram-se Golden Sun e Green Valley. Green Valley seria a nossa Palmas, Golden Sun, Mangueirinha. Então, o que acontece? Quando uma bruxa foi encaminhada para o mundo novo, ela ganhou uma terra e criou uma orgia de diabos, demônios, com o povo que vivia aqueles que caminharam que foram para a América. Então nessa orgia um demônio engravidou uma jovem. E esse gene do demônio que passou para a jovem foi se perpetuando através dos anos. E no século passado ele se instalou numa criança que tinha acabado de nascer, que era filho de um mafioso, com uma mulher de uma boate. Então esse mafioso queria casar com essa mulher da boate e o menino chamava-se Bob. Queria casar com a mulher da boate, mas ele não tinha condições de poder sustentar aquela mulher. Então ele teve uma ideia. Como ele era um homem que tinha muita confiança da máfia, ele recebia todos aqueles proventos daquelas fraudes que eles faziam de arrecadação de dinheiro, de bebidas e tudo. O que ele fez? Ele pegou esse dinheiro, como ele não tinha um prazo certo para devolver o dinheiro, ele foi ao banco e depositou esse dinheiro no nome dele. $200 mil. O gerente do banco gostou muito e aceitou. 2 dias depois ele volta ao gerente do banco e pede $50 mil emprestado. O gerente falou, não, eu vou tirar dos teus 200. Ele disse, não, eu não quero que tire dos 200. Eu quero que você me empreste 50 mil. Os 200 vão ficar aí para poder depois eu fazer outros investimentos. Aí pegou os 50 mil, o gerente não tinha como recusar, e comprou aquela casa lá de Mangueirinha. Lá na fazenda do Danguila. Exatamente, comprou aquela casa. E com aquela casa ele transformou numa boate. Numa boate que tinha quartos reservados para receber os convidados e tudo, orquestra e tudo. E essa boate foi chamada de True Love, amor verdadeiro. E ele então resolveu fazer o casamento dele naquela boate, naquela casa. Deixa eu só desfazer um parênteses aqui, porque a gente está conversando com o escritor John Miller, para quem está pegando a entrevista andando, né? Está conversando com o John Miller e ele está falando de suas obras. Né?
o Necrófago, que agora vem numa nova edição com um novo nome, e depois, nesse momento, está falando sobre a Lua Azul. Nós vamos ter que ir para o espaço comercial e, na sequência, a gente volta aqui. Muito bem, 9 horas e 28 minutos, 9h28, estamos no Sábado em Dinâmica, conversando hoje sobre literatura, sobre romance, né? Sobre terror romântico, enfim, romance de terror. Essas são as configurações literárias que a gente está conversando aqui com o John Miller. Terror elegante. Terror elegante. É uma definição simpática, né? Interessante. Para a gente finalizar essa obra, para a gente ter tempo de entrar em outras aí, eu gostaria de saber, logo respondendo tudo junto, de onde surgem essas inspirações aí, John Miller? Como eu te falei, John Miller que me traz essas inspirações. Mas é fonte de pesquisa? Não, faço pesquisa. Pesquisa, sim. não pesquisa. É obra apenas da mental. Não, inclusive eu procuro, em cada livro que eu escrevo, colocar algumas mensagens interessantes. Por exemplo, eu coloquei a mensagem no primeiro livro que os hotéis, naquela época, os restaurantes, tinham uma mesa comprida para várias pessoas. E depois, na época da Revolução Francesa, é que foram criadas mesas isoladas em cada restaurante. Isso tudo eu citei no livro, entendeu? E o vinho da Ilha da Madeira, como é que eles colocavam o vinho para poder amadurecer, as viagens que faziam e de volta. Tudo isso são pílulas de cultura que a gente coloca no livro. São pesquisas em bases reais, né? Reais. Voltando outra vez para terminar o problema da Lua Azul, no dia do casamento, a máfia descobriu que havia o casamento dele, foi lá e matou todo mundo. Só fazer aqui uma reconstrução, porque tem muita gente que liga o rádio. O John Miller refere-se ao livro que ele escreveu, tendo como referencial de localização a estrada entre Palmas e Mangueirinha, cujo cenário principal é aquela casa abandonada, à margem direita de Palmas Mangueirinha, lá na Ronda, né? Isso para localizar. Isso. E construiu todo um enredo em cima desse contexto, né? Isso. Então, a máfia foi e matou todo mundo. E uma amiga da mulher, da noiva, ficou com o Bob escondido, que era uma criança de 2 meses, e conseguiu escapar. Muito bem, essa criança foi adotada por um pastor de igreja. Esse pastor passou a gostar da criança e adotou, como não tinha um filho homem, adotou. Muito bem, ele cresceu, mas não cresceu como uma pessoa legal. Cresceu como um indivíduo perverso. No final, ele matou o pastor, ele matou o pai adotivo, ele virou pastor no lugar do pai, e ao mesmo tempo, ele criou aquele prostíbulo naquela casa. Então, ele era pastor e dono de prostíbulo, ao mesmo tempo. E aí entrou na política e tudo, visitou o Rio de Janeiro, e foi secretário de justiça, e então a história se desenvolve por esse lado. Bem, falando em uma curiosidade aqui que a gente sabe em off, o John Miller também concorreu em pleitos eleitorais outrora, né, no Rio de Janeiro. Sim, eu fui candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, concorri com o Jair Bolsonaro pelo PDC, mas infelizmente eu não tinha essa tendência, esse pendor político. Infelizmente o Jair ganhou com uma disparada de votos, hoje em dia ele está em evidência. Bom, mas está em evidência. O que está se preparando para novo lançamento? Além do Lua Azul? Não, é o Portal do Inferno. Portal do Inferno, que conta a história da Erzébet, que é uma condessa. Pode seguir. Uma condessa que era sanguinária, ela tinha a convicção de que se
se banhasse em sangue de mulher e depois de fetos, ela ficava jovem e matou com isso muita gente, foi condenada pelo próprio primo, foi emparedada, e sendo emparedada ela tinha um anel que ela ganhou numa cerimônia de magia negra. Ela jogou o anel pela parede do castelo, e esse anel foi encontrado 500 anos depois por um repórter, e esse repórter reativou a vida da Erzébet, porque o anel de ouro, em contato com a chuva e com o sangue, ele ressuscitava o demônio de Erzébet, que voltou em Nova York. E a história se prossegue por esse lado. Tem mais um livro que eu lancei, O Confessionário. É a história de um padre que é filho de um papa, de um cardeal, que queria ser papa. E sendo filho de um cardeal, ele, depois que o pai dele morreu, ele descobriu que ele era filho do cardeal com uma empregada doméstica, que ele como é que eu vou dizer você? Abusou sexualmente dela e fez um filho dela que nasceu esse padre. Esse padre ficou revoltado, esse garoto que queria ser ficou revoltado, e toda pessoa que tinha pecado ia se confessar com ele, ele matava. E dizia, Deus perdoa, mas eu não. E a coisa vai por aí. E é isso. E agora estou criando a segunda parte do Amor e Sangue, a Lei da Vida, que é o Albert e a Isabelle novamente encontrando em outro mundo dos Estados Unidos, onde tem um serial killer também. E a literatura vai por aí. Tudo bem, 9h35, já tem previsão, lançamento do novo livro? No início do mês, no início, até abril do ano que vem, na livraria Curitiba, já está, a mídia vai falar, vai convidar todo mundo para poder estar presente. Ao todo, quantas obras e quantos ensaios, enfim, já teve, computou já todos eles? Tem 5 livros. 5 livros? 5 livros. Dois agora, o relançamento, e esse ano eu lanço mais um no Rio de Janeiro, que vai ser o Confessionário, esse do Papa. A gente percebe que um dos seus objetivos é chegar à Academia Brasileira de Letras. E vai continuar tentando essa trajetória, John Miller? Olha só, talvez a minha pretensão seja até um pouco mais. Pretendo ir ao Prêmio Nobel de Literatura. Desculpe. Não, óbvio. Toda essa perspectiva. Não, pelo menos, uma ocasião eu estive lendo que se você se candidatar ao Prêmio Nobel de Literatura, você vai fazer parte do grupo, como Victor Hugo e outros escritores famosos, que também concorreram e não foram agraciados. É óbvio. Muito bem, queremos agradecer a sua presença aqui no nosso Sábado em Dinâmica. A gente pode conhecer o John Miller, saber um pouquinho das suas obras, e que certamente as pessoas que gostam da literatura, apreciam a boa leitura, vão estar contactando com o John Miller em um determinado momento, o Dr. Djalma e outro, para estar entendendo esse universo. Muito obrigado, eu agradeço a todos que me ouviram e estou à disposição para qualquer questionamento. Muito bem, 9h38.